E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da EAR do ano de 2024, que fala pra gente o seguinte: na figura a seguir é apresentado um circuito elétrico montado com 4 lâmpadas incandescentes, LP1, LP2, LP3 e LP4. As 4 lâmpadas apresentam no seu bulbo, respectivamente, valores de potência especificados iguais a 5 watts, 5 watts, 10 watts e 10 watts. Além disso, todas devem ser instaladas com uma tensão especificada de 10 volts. No circuito, utiliza-se uma fonte ideal de alimentação que gera uma tensão de 10 volts e os fios e a chave também são considerados ideais. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que descreve corretamente o que acontecerá no circuito após a chave ser fechada. Vamos lá, gente. Primeira coisa de tudo, a gente precisa saber que aqui é uma associação em paralelo. Então, vamos pensar no seguinte. Essa bateria fornece uma diferença de potencial que vale 10 volts. Significa que de um lado fornece um valor e do lado oposto vai fornecer um outro valor. Para facilitar o nosso entendimento, aqui vai fornecer 10 volts e aqui não fornece volt nenhum, né? Vai fornecer 0 volts, o menor potencial. Só para a gente poder entender, tá? Não estou dizendo que isso aqui é o mais correto, mas vamos entender o que está rolando. Toda vez que não tiver resistência, o potencial elétrico se mantém. Então, a gente vai ter aqui, ó, 10 volts. Aqui não tem resistência, essa chave é ideal. Vai continuar tendo 10 volts. Aqui vai continuar tendo 10 volts. E aqui vai continuar tendo 10 volts. Aqui é a mesma coisa. 0 volts, tá? Porque daqui para cá não teve resistência. Daqui para cá não teve resistência, 0 volts. Aqui também é 0 volts e pelo mesmo motivo a linha LP4 também é 0 volts. Observa que LP4 ele está ligado a uma tensão de 10 volts, porque aqui tem 10 volts e aqui tem 0. Então a diferença de potencial que ela está submetida é 10 volts. E se ela está ligada em 10 volts, pelas informações do texto, né, ela necessariamente vai dissipar 10 watts. Se ela não tivesse ligada em 10 volts, ela não ia dissipar 10 watts, beleza? Então, LP4 dissipa, né, a potência dela nessa situação vai ser 10 watts. Show? Agora, observa LP3. LP3 vai estar também conectado a uma rede, né, uma diferença de potencial de 10 volts. Então, a potência dele também vai ser 10 watts, ok? Com isso, a gente já pode ir eliminando algumas opções e matar a questão já de cara. A letra A fala que nenhuma lâmpada acenderá. Vai acender porque todas as lâmpadas estão submetidas a uma diferença de potencial e se elas estão associadas a uma diferença de potencial, vai passar corrente elétrica por aqui e se passa corrente elétrica, elas acendem. Então, a letra A está incorreta. Todas as lâmpadas acendem, então, de quebra, a gente já pode excluir a letra B. Vamos lá. Ele fala o seguinte: as lâmpadas LP3 e LP4 dissiparam potências com valores maiores que o especificado. Não, elas dissipam justamente 10 watts. Por quê, Luiz? Porque elas estão conectadas a uma rede de 10 volts. Se a voltagem fosse maior, o que provavelmente não ia acontecer, existiria a possibilidade, bem baixa, delas dissiparem uma potência maior. Mas, idealmente falando, quando isso acontece, elas queimam. E se elas queimam, não é interessante, né? Se você fornecesse aqui 20 volts, é muito provável que essas lâmpadas, matematicamente, elas poderiam fornecer uma potência maior, mas elas iam queimar na prática. Beleza? Letra D fala: as lâmpadas LP1 e LP2 dissiparão potências menores que o valor especificado. Bem, se a gente já sabe que a letra C está errada,
A gente sabe que o gabarito é a letra D. Mas por quê? Observa o seguinte. Observando o trecho de LP1 e LP2, a gente tem 10 volts. Mas esses 10 volts de diferença de potencial está sendo dividido entre elas. E se elas são, né, de potências iguais e têm tensões iguais, essas lâmpadas são iguais, LP1 é igual a LP2. Então, a gente pode afirmar que cada uma consome 5 volts, ou seja, a DDP daqui é 5 volts e a DDP daqui também é 5 volts. Pô, Luiz, legal. E o que a gente pode entender sobre isso? Observa que como a DDP caiu pela metade, pela expressão P é igual a U ao quadrado divididos por R, se a DDP cai, a potência cai. Luiz, eu preciso calcular esse valor de potência novo? Não, porque você já sabe que ele vai ser menor. E aí a resposta está aí. Poxa, Luiz, mas eu quero muito calcular isso. Tá bom, vou calcular para você de um jeito rataria. Observa que aqui caiu. Se aqui, por exemplo, caiu pela metade, né? Porque a gente esperava que ela consumisse 10 volts, só que ela está consumindo 5. Se aqui caiu pela metade, aqui vai cair pela quarta parte. Luiz, mas por quê? Porque aqui tem um quadrado, então aqui vai ser dividido por 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. Então, gente, se a nova DDP é 5 volts, a potência vai ser 5 divididos por 4. Vai ser um valor muito baixinho. E esse valor era 5 watts, né? Vai ser mais ou menos 1,25 watts ou 5 quartos watts. Show de bola? Finalizamos essa questão aí de forma bem bonitinha. Gabarito letra D. E a gente vai ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!